é a base que faz a evolução da espécie humana atualmente. Para mim, a ciência é servir a humanidade. É um modo de entender o mundo, seja em qualquer escala, desde como funciona uma célula, até como se forma uma cadeia de montanhas, até como se formou o universo. A ciência hoje no Brasil está passando por um momento muito difícil. Fazer ciência não é barato. É óbvio que eu sou um otimista e acho que a gente vai passar por essa crise. A gente aumentou a nossa expectativa de vida, a gente consegue voar, a gente consegue pensar em outros planetas, tudo isso por conta da ciência. Então, ciência é vida e só a ciência salva. E qual é a substância? Está escrito aqui, ó, Siltino. Essa é a bacia sedimentar de São Paulo, uma bacia de Rift, e esses corpos todos em vermelho aqui são granitóides. Eu sou geóloga, então eu escolhi uma linha de especialidade que utiliza as rochas, especificamente as rochas que se formaram a partir de magma, né, de lava, para entender os processos de formação da Terra mesmo. A Adriana estuda vulcões extintos no Brasil. Ela procura desvendar como a atividade vulcânica daqui pode ter afetado não só as formas de vida no país, mas o clima no mundo. Aqui no laboratório a gente trabalha com uma tecnologia que ela é relativamente simples, mas ao mesmo tempo é fascinante, que é a criação do que a gente chama de células-tronco reprogramadas. Então isso é importante porque com isso a gente pode criar modelos que são muito mais realistas e próximos da situação real. Então, por exemplo, no nosso grupo aqui no EDOR, juntamente com a FRJ e com outros parceiros, a gente acabou desenvolvendo um modelo para estudar a infecção pelo vírus Zika. Stevens é um dos maiores neurocientistas do Brasil. Foi ele que liderou a pesquisa que associou o vírus da Zika à microcefalia. Se a gente olha as grandes invenções, quando começou a fazer a agricultura, o arado, a gente vê que essas invenções vinham em grandes distâncias uma da outra, milênios antes, depois séculos, que vinham essas grandes revoluções. E aí, se você olhar a frequência com que elas estão vindo cada vez mais rápido. O Luiz trabalha numa multinacional que, através da ciência, ajuda a melhorar a vida das pessoas num momento delicado, quando elas vão parar no hospital. O que essas pessoas têm em comum é o mesmo que leva 20 mil jovens se tornarem doutores todos os anos no Brasil: a paixão pela ciência. Os laboratórios da USP, por exemplo, da geologia da USP, se equiparam aos melhores laboratórios do mundo. O nosso receio é como um retrocesso que parece que está chegando, ou que já chegou, se é para ficar ou não, ainda depende do pessimismo de cada um, a análise, né? Mas tem muita coisa a ser feita ainda e tudo isso vai precisar de um aporte de dinheiro que não é pequeno. Né? Fazer ciência não é barato. A ciência hoje no Brasil está passando por um momento muito difícil. Ela cresceu nos últimos anos, teve um significativo aumento na formação de doutores, na criação de novos grupos, na expansão de universidades, de institutos de pesquisa. Houve também um crescimento significativo na produção científica brasileira, só que nos 2, 3 últimos anos nós passamos por uma dificuldade muito grande, uma redução muito drástica de recursos. Para 2018, o orçamento previsto é 4,6 bilhões. E existe uma convicção muito grande de que nós vamos empenhar todo esse valor. Isso significa que nós não teremos, em 2018, perdas em relação a 2017. O corte nesses últimos anos foi significativo a partir de 2014, fundamentalmente. Esse valor, se comparado com o valor de anos atrás, é pouco mais de 1/3 do que nós tínhamos. Portanto, muitos projetos, editais que o CNPq fazia todo o tempo, a questão das bolsas, o crescimento das bolsas é ameaçado e o Brasil continua a produzir da ordem de 20 mil doutores por ano. Desse dinheiro, mais de R$1 bilhão vão para o conselho que administra as bolsas de pesquisa, o CNPq. Quase 500 milhões a menos se compararmos com o orçamento de 5 anos atrás. É um orçamento bom? Não. É o orçamento ideal, muito longe do ideal. Qual é a situação ideal? É que tenhamos como investimento no Brasil em pesquisa, em ciência e inovação, um volume aproximado equivalente a 2% do PIB nacional. Quando você fala em ciência de 100, 200 mil reais, parece um montante para a sociedade em geral muito grande.
Mas a verdade é que muitas vezes esse montante não alcança nem para comprar o equipamento que você precisa para fazer sua pesquisa. Se você compara com pesquisadores do exterior, o que a gente recebe e o que a gente produz com aquilo que a gente recebe é muito díspare. Então, a gente conversando numa conferência internacional, com 150 mil reais aqui, um pesquisador brasileiro publica 2, 3 artigos internacionais. Com esse mesmo montante lá fora, os caras publicam um artigo e se muito. Então, um dos melhores países para se fazer ciência no mundo, os Estados Unidos, né? Isso se dá por conta não só da iniciativa privada, mas também por um grande investimento público, né? Por exemplo, na minha área, a área de saúde, você tem o que a gente chama de Institutos de Saúde dos Estados Unidos, que é quem coloca a maior parte do dinheiro, que é público, nas universidades, sejam elas públicas e privadas. Mas a iniciativa privada não vai salvar a ciência, isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Você vai precisar do investimento público aliado ao privado. Uma das vantagens que a pesquisa privada pode ter, especialmente quando é associada a companhias multinacionais, é que frequentemente a gente pode ficar um lugar mais atraente para a gente fazer a pesquisa, hein? Então, eu fiz toda a minha graduação e a minha formação de pós-graduação no Brasil, na UFRJ, e foi um período muito rico, né? Quando a gente compara a qualidade do estudante de iniciação científica, do estudante brasileiro, ele é muito bem preparado. Quando a gente vai para o exterior, a gente sente essa diferença. A gente sente como o estudante aqui tem uma formação, principalmente de laboratório, muito diferenciada. A minha opção por sair de fora, né, para ir para fora do Brasil, ela é natural, porque a ciência é uma das profissões mais internacionais que existem. Você pode ir para qualquer parte do mundo, então isso te dá uma flexibilidade muito grande. E é muito importante você ser exposto a essas diferenças. Então, eu passei quase 6 anos no exterior e foi muito rico para mim. Eu tive oportunidade, primeiro, de ter a clareza de que a ciência que a gente faz aqui, ou pelo menos a qualidade, enquanto cientista formado no Brasil, não era nada diferente do japonês, do chinês, do indiano, que todos trabalhavam comigo no mesmo espaço. Então, aquilo me deu para retirar um pouquinho daquela ideia do complexo de vira-lata. Não moraria fora, passaria períodos, mas não moraria fora. E eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda no nosso país, e se as mentes que forem experimentar o método científico do exterior não voltarem para tentar enriquecer a cultura, enriquecer a ciência do país, aí tem alguma coisa errada. Na escala do mapa, essa não é uma diferença mapeada. A hipótese de fazer um curso superior nasceu pela primeira vez a partir da fala de um professor de física, da Ex Lauro Gomes, que foi onde eu fiz o meu ensino médio, que me disse que eu era esperta e que eu devia cogitar ir para uma carreira mais científica, fazer um vestibular, se eu não tinha pensado ainda sobre isso. E aí me despertou a ideia de que, não, eu quero e vai ser na USP. Ser cientista no Brasil não é ser rico, né? As pessoas, muita gente tem essa impressão, né, de que é professora da universidade, então é rica. Não, não é ser rico, mas é ter uma vida respondendo questões, motivado, né, a responder questões que você mesmo formulou, e isso é muito divertido. Eu levanto feliz para ir trabalhar, eu gosto do que eu faço, me dedico ao que eu faço. Ele sabia que um distrito em particular, onde ocorriam mais mortes, recebia água de partes poluídas do rio Tâmisa. Uma das coisas que a gente está conseguindo ver agora é o uso da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, que começa a permitir que a máquina interaja com o ser humano como um ser humano. E o que o meu grupo faz aqui, o que o nosso laboratório faz aqui no Brasil, é ensinar o computador a entender o que está acontecendo em vídeos, em imagens, não só imagens estáticas, mas em vídeos, né? Algumas áreas que a gente acha muito interessante para essa parte de reconhecimento de vídeo, né? Um é o trabalho que a gente fez com o Hospital 9 de Julho, permitindo que o computador, a máquina, identifique situações de risco para o paciente. Então, imagina que você pode identificar quando um paciente está levantando do leito hospitalar e está com risco de queda. A máquina completamente, por si só, consegue avisar para o enfermeiro: vá no quarto tal, porque tem um paciente que pode estar tentando se levantar. As primeiras câmeras fomos nós que pedimos, né, para ser colocado no quarto do meu marido, porque ele tinha muita encefalopatia e ele tentava sair da cama, ele andava sem saber que ele estava andando, e como eu tinha que trabalhar, às vezes eu pedia para a Eide ou para alguma das enfermeiras para a gente deixar as portas abertas
para poder ficar de olho nele, porque eu não conseguia ficar 24 horas com ele pelo fato do meu trabalho. E aí a família, ela tem a necessidade de estar fazendo outras coisas, né? Tem coisas lá fora, ela mesma é uma empresária, então ela tinha necessidade de fazer coisas lá fora. E aí a gente tinha que estar perto, só que infelizmente a enfermagem não consegue estar no quarto 24 horas. A imagem vai direto para a Microsoft e de lá eles mandam um sinal através da campainha que a gente recebe, que fica junto com a enfermeira. É através desse aparelho aqui? É móvel, um aparelho móvel. Então onde a enfermeira está, ela recebe o aviso que aquele paciente está saindo da cama, que a grade está baixada, que a cama está vazia. Então para a gente era uma segurança que alguém ia estar lá olhando, que se ele levantasse ou fosse em algum lugar, né, ia estar sendo filmado. Então para a gente realmente, eu acredito que não existe coisa melhor que isso. A ciência ela é naturalmente jovem, né? A gente é um país ainda que não tem uma tradição científica de longa data. Felizmente a gente tem boas universidades que formam alunos interessados em seguir na carreira científica. Então é muito bom estar cercado de pessoas mais jovens, aquilo dá um gás danado. Agora eu estudo os efeitos da infecção do vírus da Zika em células neurais. Então a gente pega células específicas que estão no nosso cérebro, infecta com o vírus e vê quais são esses efeitos e como que a célula se comporta depois dessa infecção. E a gente também vê o efeito desse vírus nos minicérebros, que é um avatar de um cérebro em desenvolvimento, com células humanas, que a gente pode ver em miniatura o que acontece com a infecção do vírus ali, justamente mostrar essa relação que a gente vem estudando com a microcefalia e o efeito disso em um minicérebro feito em laboratório. É óbvio que existe uma preocupação desses jovens sobre o futuro, né? O que eu tento sempre tranquilizá-los é que é uma profissão que te dá a liberdade de, eventualmente, se for o caso, sair do Brasil. Por mais que eu acho que a gente tem condição aqui, obviamente, com um alinhamento em relação ao investimento, de manter esses jovens aqui e fazer coisas mais interessantes. Quando a gente está na faculdade de saúde, faculdade que lida com ciências, a gente acaba escutando coisas muito ruins do que poderia acontecer no futuro. Ah, por que você quer ser pesquisador? Por que você quer trabalhar com isso? Isso não dá em nada, nananã. Mas eu acho que se você realmente tem vocação, e muitos têm vocação, na verdade o que acontece às vezes que acaba dando uma barreira é o medo de fazer aquilo. Deu para ver que tem muito jovem trabalhando aqui, né? Isso é fantástico. É fantástico ver essa renovação, né? Eu me vejo neles, a energia deles me lembra como eu me sentia quando eu estava começando nessa carreira. Eu estou vendo que aqui tem videogame. O pessoal Sim, joga aqui também? Com certeza. E parte do ambiente... e jogo não, até deveria, mas o pessoal com certeza vem aqui, o pessoal que, inclusive tem o pessoal do ATL, tem o pessoal do Bing, eles vêm aqui, desafiam um ao outro. Olha só. Então parte do ambiente é um ambiente descontraído e isso não é único daqui, né? É uma coisa de que se você está tentando trazer esse pessoal para cá, você vai ver, não vai ter ninguém de terno, de gravata, tá todo mundo, o pessoal vem de short, vem de sandália. Desse lado aqui é o pessoal do ATL, que trabalha conosco nessa tecnologia. Como eu estava falando, é todo mundo muito mais novo, muito mais jovem do que eu e com uma energia muito boa. Atualmente eu estou no 5º período da faculdade, Sistemas de Informação, e eu sou estagiária aqui. Comecei há 2 semanas, mais ou menos. Para mim, a ciência, falando de uma forma mais generalizada, é servir a humanidade. Permite que a gente pesquise coisas novas, desenvolva coisas novas, crie coisas para diferentes áreas, né? E até use coisas de uma área para outra. A gente fica batendo cabeça, a gente tem um problema, nós queremos resolver esse problema. E como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente se junta, discute, junta tentativa e erro, eventualmente a gente chega numa solução, que nunca é definitiva. Eu sou meio que líder da área de desenvolvimento desse time. Então, enquanto tem algumas pessoas mais focadas em quais são os novos avanços científicos que a gente pode criar,
Nossa área a gente está focado em como esse negócio vai rodar, se vai ser rápido, se vai ser lento, se vai escalar, como a gente diz, para dezenas, centenas ou milhares de câmeras quando a gente está falando de vídeo analítico, e qual vai ser a qualidade disso, como manter a qualidade disso tudo. Já pensou em sair do Brasil para fazer ciência lá fora ou não? Já, mas meu mestrado e doutorado foram financiados por bolsas públicas, e eu ainda acho que eu tenho um período aqui no Brasil para poder quitar e dar de volta todo o investimento que foi realizado em mim em 12 anos entre mestrado e doutorado. Eu sou de São Marcos, na Serra Gaúcha, e atualmente eu estou cursando Engenharia Elétrica na Universidade de Caxias do Sul. A viagem leva uns 50 minutos, acho que dá uns 45 quilômetros, talvez, entre a minha casa e a universidade. Universidade em outra cidade, né? Caxias, eu moro em São Marcos. Eu pego ônibus todo dia para ir para a universidade, para voltar também. Geralmente eu tô na aula ou tô estudando. Paralelo a isso, eu trabalho num laboratório onde eu desenvolvo pesquisas e participo em projetos de pesquisa também. Eu sempre gostei bastante da ideia de desenvolver coisas, eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa. Então, vendo as notícias sobre a fraude no leite, eu achei que eu poderia tentar fazer alguma coisa a respeito dessa situação. Segundo o Ministério Público, produtos químicos como ureia, água oxigenada e até cal para a pintura eram usados para disfarçar a deterioração. Assim, os empresários aproveitavam leite vencido, comprado dos produtores por menos da metade do preço, justamente por ser impróprio para o consumo humano. Então, eu pesquisei o que podia ser feito em artigos, eu lia a base da coisa e depois eu comecei a fazer os testes na garagem da minha casa. Além disso, eu também queria detectar a presença do formol, que era uma das substâncias mais graves que tinha na época, por ser cancerígena e etc. A partir daí, então, eu procurei os métodos químicos que são utilizados em laboratório para identificar essas substâncias. E depois que eu achei o método que eu queria, eu fiz os testes com o reagente. Depois, o que eu fiz foi tentar trazer esses reagentes que detectam essas substâncias para uma fita teste, assim como as fitas de pH. Foi uma grande surpresa. Na verdade, eu me inscrevi, eu estava no ensino médio, e depois, quando eu recebi a notícia que eu tinha ficado com a primeira colocação, eu já estava na graduação. Eu já tinha movido de pesquisa, assim, foi bem legal. Eu acho que o Brasil tem bastante potencial humano no campo da pesquisa. A gente tem muita coisa para oferecer, tem muitas pessoas capacitadas e eu diria que o brasileiro é bastante inovador nas pesquisas que são realizadas no Brasil. Institucionalmente tem os problemas, né? Mas eu acho que é perfeitamente promissora a pesquisa no Brasil, dado o nosso potencial humano de criatividade. Eu acho que isso é um ponto forte. Já tem alguns outros problemas aí que você está de olho aí? Tem. Sempre tem alguma coisa para resolver. Em questão de pesquisadores, talento não falta, né? Só olhar aqui para o lado, o que mais tem, pessoal muito inteligente, pessoal que quer trabalhar. Eu acho que é uma juventude que precisa de incentivo. Muito mais do que a juventude no passado. Eu vejo que é uma juventude que precisa de verdade de motivação para continuar fazendo. A gente tem que mudar essa ideia de que a ciência é impossível. Não, você realmente tem vocação, você tem que seguir nessa área e isso vai acabar de alguma forma mudando o nosso país.